O que é um sinal de piora? Se você pega o lateral e traça uma linha no longo eixo dele, gente, que a minha linha tá bem retinha, tá? A minha ponta da cúspide do canino tá na minha porção distal. Menos mal, menos mal. Agora, olha aqui. Nessa segunda radiografia, o que acontece? A minha ponta de cúspide do canino, ela não tá mais na minha mesial. Ela já parte para minha porção distal do dente, ó. Tá vendo? Tá mais próximo da distal, já começa a ter sobreposição de coroa para distal. Então, para mesial, perdão. Então, o que acontece? Sinal que o meu canino está piorando o trajeto ectópico dele. Aí aqui a natureza esfoliou para nós o 54, o 64, né? 64 está esfoliando. O canino segue com o seu trajeto muito angulado, mas percebe que o meu ápice piora também, ó. Tá vendo? O meu ápice piora também. Por que o ápice é importante, gente? Porque quando você vai tracionar um dente, ele vem num movimento pendular em direção aonde o ápice tá. Então, se o meu movimento é esse, olha só, vixe, piora a minha situação. Então, eu tenho que saber que se eu for tracionar esse dente, eu posso tracionar a coroa, mas eu tenho uma boa raiz ali para poder fazer uma sobrecorreção, né? E aí isso dificulta muito bem a expectativa de tracionamento do canino, porque veja, se eu fizer uma tomo, eu com certeza alguma coisa aqui tá atrapalhando esse meu canino vir pro plano oclusal, porque tem muita gente na frente dele, né? Tem a raiz do pré, tem a raiz do lateral, né? Tem a raiz do central, então tem muita coisa ali perto desse trajeto do meu canino, né? Que me dificultaria ali. Então, aí aqui a gente percebe como o caso evolui e agrava no longo do tempo. Mas se a gente segue avaliando, ó, o que acontece? Agora a gente está numa outra situação, aonde a natureza nos ajudou, o meu canino, o meu lateral, nossa senhora, tô falando tudo errado. O meu primeiro pré rompeu, olha aqui ele, ó, mas ele rompeu bem angulado, só que tudo bem. Tendo uma região de tranquilidade aqui, ó, a gente consegue fazer a correção dessa raiz numa mecânica com cantilever, numa mecânica, né, até mesmo às vezes de uma ortocorretiva, enfim, a gente consegue corrigir isso desde que eu tenha segurança, né, nessa região de canino barra primeiro pré. Mas aqui eu termino de visualizar o meu canino piorando ainda mais o meu trajeto irruptivo, ficando ainda mais ectópico, avançando mais em direção ao lateral, agora começando a ficar próximo de central, então dificultando aí um pouco mais o meu tracionamento, né? Quando a gente está diante de caninos ectópicos, a gente avalia 4 sinais, a gente tem até uma aula bem legal no nosso curso de ortopreventiva sobre isso. Então, um dos sinais que a gente avalia isso, né, é a transposição dele em relação ao incisivo lateral, quanto ele já está sobrepondo. Outro sinal que a gente avalia é a altura desse dente, então ele pode estar bem próximo da junção cemento-esmalte, ou ele já pode estar acima do terço médio do dente, indo para apical, então a gente está com ele relativamente alto. Então aqui eu tenho 2 sinais vermelhos, né? O primeiro sinal vermelho é o quanto ele sobrepõe o lateral. O meu segundo sinal vermelho é a altura dele, ele tá alto. O meu outro sinal que eu avalio é a própria angulação do meu canino. Em termos de angulação, meu sinal não é tão ruim assim, porque ele tá um pouco mais acima além de 30 graus, se a gente comparar com o longo eixo aqui do meu central, tá vendo? Então a gente pode dizer que eu tenho um sinal amarelo em relação a isso. E por fim, o outro detalhe que eu observo é aonde está o meu ápice. O meu ápice pode estar bem na região do canino, na região do primeiro pré ou na região do segundo. Eu estou na minha região de primeiro pré, então eu estou aqui com um outro sinalzinho amarelo. Então eu tenho 2 sinais vermelhos e 2 sinais amarelos. Então quer dizer que a gente pode tentar tracionar esse dente, com certeza, mas ele não é um dente tão fácil de ser tracionado. Assim, a gente tem que ter alguns cuidados durante esse tracionamento, porque eu tenho 2 sinais vermelhos que me mostram que o prognóstico é um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. Então, olha como é legal a gente ter esse conhecimento, porque isso facilita muito no momento da gente planejar a nossa mecânica, né? E como a gente vai conduzir essa nossa mecânica. Isso aqui é ordem preventiva pura, né? Então, veja, mas agora emenda com a corretiva, né? Como é de se esperar. Então, é exatamente nessa fase que ela tá.
a gente tem aqui, olha, a tomografia, mas a gente só tem esse corte da tomo. Então eu não tenho tantas informações sobre ele, né? Então eu vejo aqui que eu tenho a transposição, mas eu não tenho uma noção de quanto eu reabsorvi meu lateral, né? Eu vejo que aqui eu tenho uma certa noção, mas muito do ápice, né, do meu dente. Então eu não consigo ter muita ideia. Essa tomo ela não traz tantas informações assim para nós. Mas agora o que a gente iria se preocupar em um caso como esse? Então seria a gente não tem ancoragem para pensar em nenhuma segunda expansão, e também já foi feita a segunda expansão conforme a gente leu a história do paciente. Então agora o que a gente precisa fazer aqui é planejar esse tracionamento desse canino. Se ele está por palatino, muitas vezes a gente traciona ele por palatino mesmo, né? Ancorado em uma barra transpalatina com um gancho para esse dente conseguir ser tracionado, né, em direção ao espaço ele desejado. Então, a gente primeiro traz ele em direção ao palato, que é a região que ele se encontra, e depois iniciamos a ortocorretiva para fazê-lo vir para sua posição do arco dentário. E aqui na região da transposição, a primeira coisa que a gente precisa ver é se tem segurança em relação a essa região, né, do canino com o incisivo, do canino com o primeiro pré, para a gente entender se é possível fazer com que esse ápice vá para o lugar dele e a gente conseguir colocar uma mecânica de uma mola de secção aberta aqui que seja, para abrir espaço para o canino irromper no seu devido lugar. Daí a gente resolve o problema da transposição que estava querendo se consolidar. Só que daí a gente precisava de mais fotos oclusais para a gente poder fechar exatamente como seria esse planejamento final e também ver toda a tomo. Mas basicamente o planejamento constaria disso, né? Fazer o tracionamento desse canino por palatino, já que ele está por palatino, né, segundo a descrição do caso. Espera esse pré irromper. Com certeza a gente emenda na ortocorretiva, e é importante a gente saber que durante um tracionamento eu preciso ter espaço no meu arco dentário. Hoje, olhando pela radiografia, eu tenho pouco espaço aqui, mas eu também não tenho noção da minha relação de classe. Eu acredito que eu estou numa relação de classe 1, tá vendo, ó? E aí talvez aceite um pouco de protrusão, mas enfim, eu preciso obter espaço para esses caninos de alguma forma. Se aceitar a protrusão é com mola, se eu não tiver em classe 1 é distalizando, então aí que a gente vai balizar essa conduta. Aí a Regina vai ter que avaliar as fotos para poder definir certinho melhor, já que a gente não tem todas as informações. E também avaliar na tomo o quanto eu tenho de segurança aqui para fazer uma colagem. Aí a gente pode colar esse nosso bracket bem angulado mesmo, né, para favorecer que quando o nosso fio de nivelamento da ortocorretiva passe, ele movimente essa raiz para o seu devido lugar e posteriormente a gente consiga tracionar ou abrir espaço para esse canino romper na posição correta, né? Então seria basicamente essa lógica aí que ela teria que pensar no planejamento.